Bom dia, a paz, para mais um entendimento aqui na palavra de Deus, que se encontra-se em Mateus capítulo 8, versículo 18 em diante. Tem um título aqui na minha Bíblia que fala: Quão difícil é seguir Jesus. E realmente não é fácil. Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus não é para qualquer um. Seguir Jesus tem que haver renúncias de muitas coisas na nossa vida. A gente vai ter que renunciar para seguir Jesus. E isso é uma opção de cada um. Cada um tem o livre-arbítrio de querer seguir Jesus ou não. Eu quis seguir Jesus. No momento da minha vida, eu não seguia Jesus, eu só ouvia falar de Jesus, mas não seguia o Mestre. E um dia eu entreguei a minha vida para Cristo e comecei a seguir Jesus, os princípios de Cristo, e eu vejo que não é fácil. A gente tem que recusar muitas coisas na nossa vida para a gente agradar a Deus, agradar a Cristo. E a palavra que está aqui que eu vou trazer hoje para a minha vida e para a sua vida, ela se encontra em Mateus 8, versículo 18, que fala: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. A resposta de Jesus para esse outro discípulo foi: Mas Jesus disse-lhes: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, nessa passagem aqui, nessa palavra aqui, eu quero frisar o versículo 22 e o versículo 22. Então aqui Jesus, ele estava aqui no meio de uma multidão de discípulos ou de pessoas que seguiam o Mestre, e dentro de uma multidão, a gente parando para raciocinar, tem vários tipos de pessoas. E no meu ponto de vista ali, eu consigo imaginar que deveria ter pessoas que estavam seguindo Jesus sinceramente e outras só pelos milagres que Jesus poderia fazer na vida deles. E trazendo uma aplicação para os dias de hoje, na minha vida e na sua vida, não é diferente não. Tem pessoas que realmente são discípulos de Cristo, que seguem Jesus verdadeiramente, com sinceridade. Mas tem outros não, tem pessoas que seguem Jesus só pelos milagres que Jesus pode fazer na vida dela. Existem pessoas dessa forma. Então, no meio de uma multidão aqui onde que Jesus se encontrava, tinha diversos tipos de pessoas, aqueles que eram sinceros e outros que estavam ali somente pelo milagre. Mas uma das coisas que me chamou aqui a atenção nessa palavra de Deus foi que Jesus, ele não ficou na zona de conforto dele não. Ele deu uma ordem aqui para aquela multidão, que fala que quando Jesus viu a multidão ao redor, deu uma ordem para que atravessassem para o outro lado. Então, eu podendo imaginar aqui
e trazer uma conjecturação, Jesus aqui, ele deu uma ordem para os discípulos dele atravessar para o outro lado. Lá do outro lado, eu buscando entendimento e estudo, era uma zona, era um local que só tinha pessoas gentílicas, vamos botar pessoas que não seguiam a Deus, pessoas que não tinham Deus. E os judeus, eles não ficavam junto com os gentios, não era costume judaico deles. Só que Jesus, ele veio para ultrapassar barreiras. Foi o que aconteceu aqui, ele ultrapassou barreiras. Ele não ficou na zona de conforto dele. Ele foi lá levar a mensagem de Cristo para essas pessoas ali que precisavam ouvir de Deus. Então, isso é na minha vida e na sua vida. Que não fique na sua zona de conforto, que a igreja não fique na sua zona de conforto. Vai levar o evangelho assim como Jesus Cristo levou. Ele não ficou na zona de conforto dele. Ele foi levar a palavra de Deus para aquele povo ali, gentios, que os judeus não se davam. E muitas das vezes a gente vê a igreja hoje na zona de conforto. Não tem mais o evangelismo que tinha nas ruas. É difícil, só querem pregar para eles mesmos, para crentes. É como meu pai, como chamam lá em Mangaratiba, o Dudu Maia, que é enxugar gelo. Aquilo ali para mim é enxugar gelo, e eu acabei pegando isso para mim também, que eu vejo que é enxugar gelo. Pessoas que estão ali o tempo todo dentro da igreja, mas muitos não querem mudança de mente nem de atitude, uma conversão verdadeira. E a gente deixa de atravessar, como Jesus falou aqui, vamos atravessar, vamos alcançar aquelas pessoas que estão lá fora, nas ruas. Mas eles acham legal seguir aquele ritual de todo domingo estar ali dentro da igreja. Mas e o evangelismo? O que você faz, pastor ou pastora? Está fazendo evangelismo? De porta em porta, pegando a igreja, atravessando, fazendo id. Então isso é uma aplicação que eu quero deixar aqui hoje para a igreja de Cristo. A outra aplicação aqui que eu quero deixar é do versículo 22, que me chamou a atenção. Jesus fala, mas Jesus lhe disse para o outro discípulo, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então aqui, esse discípulo, ele queria seguir Jesus, mas ele queria cumprir uma obrigação dele familiar, ele queria sepultar o pai dele. Só que Jesus, ele deu uma palavra dura. Ele falou, não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, trazendo para o espiritual, Jesus falou para aquele discípulo ali naquele momento, não, o chamado é agora, para seguir Jesus tem que ser agora, nesse exato momento. É quando Jesus chama uma pessoa, ele está chamando agora. Quando Jesus te chama para seguir ele está chamando agora. Ele não te dá tempo para você fazer outras coisas. Tem que seguir Jesus agora. E quando ele falou, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, então o que ele está falando? Deixa aqueles que não querem saber de Jesus, que estão lá sem Deus, deixa que eles mesmos enterrem os seus mortos, porque a prioridade agora, aqui no momento, é que você siga o Mestre. Então, é uma opção seguir a Deus. Você tem uma opção hoje de seguir ao Mestre, de estar com Ele, de chegar no grande dia e ser salvo. É uma opção sua. Ou é uma opção de você não querer seguir a Cristo. Então fique com essa palavra em nome de Jesus, que eu quero deixar aqui nessa manhã de hoje.